Acha que aquela torrada com manteiga de manhã lhe está a dar a força que precisa para o dia? Pense bem. Acorda, vai à cozinha, e o gesto é quase automático, não é? O pão na torradeira, o som dele a saltar, o cheiro da manteiga a derreter. É um conforto, uma rotina de uma vida. Mas e se eu lhe dissesse que esse hábito tão inocente e tão nosso pode estar a roubar-lhe, aos poucos, a força que lhe resta nos músculos? É uma realidade dolorosa, mas muitos de nós, depois dos 60, começamos a sentir. As pernas que fraquejam a subir as escadas, a dificuldade em abrir um frasco, ou até o simples ato de se levantar de uma cadeira mais baixa. Chamamos a isto envelhecer, mas na verdade é uma condição específica chamada sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada com a idade. E o que comemos, especialmente na primeira refeição do dia, pode acelerar ou combater este processo. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo para transformar o seu pequeno almoço numa poderosa ferramenta de construção muscular. Vamos falar de um alimento específico, simples e delicioso, que devia estar no seu prato em vez da torrada. E vou dar-lhe várias ideias para começar o dia com o pé direito, cheio de energia e vitalidade. Fique até o fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou ao pequeno almoço, mas que faz uma diferença incrível. Vamos então ao cerne da questão. O que é que podemos colocar no nosso prato de manhã que realmente faz a diferença? A resposta é mais simples e barata do que imagina. Estou a falar dos ovos. Sim, os ovos, durante décadas foram os vilões, acusados de todos os males do colesterol, mas a ciência moderna veio resgatá-los e colocá-los no panteão dos superalimentos, especialmente para nós, que já passamos dos 60. Pense na proteína como os tijolos para os seus músculos. Com o passar dos anos, é como se a nossa casa, o nosso corpo, começasse a perder alguns tijolos todos os dias. Se não repusermos esses tijolos com material de boa qualidade, as paredes começam a ficar fracas e instáveis. É exatamente isso que acontece com os nossos músculos. A torrada com manteiga, por mais saborosa que seja, é basicamente feita de hidratos de carbono refinados e gordura. Dá-nos uma energia rápida, sim, mas não fornece praticamente nenhum tijolos para a reconstrução muscular. Os ovos, pelo contrário, são uma das melhores fontes de proteína completa que existem. Isto significa que tem todos os aminoácidos essenciais, os tais tijolos, nas proporções certas para o nosso corpo os usar de forma eficiente. Um único ovo grande tem cerca de 6 a 7 gramas de proteína de altíssima qualidade. 2 ovos ao pequeno almoço e já tem uma base fantástica para atingir as suas necessidades diárias. Há um aminoácido em particular, chamado leucina, que é o verdadeiro herói desta história. A leucina é como o mestre de obras do nosso corpo. É ela que dá o sinal, que apita a dizer: atenção, pessoal, chegaram tijolos novos, vamos começar a construir e a reparar os músculos. E os ovos são riquíssimos em leucina. Ao comer ovos de manhã, está a enviar este sinal ao seu corpo logo no início do dia, dizendo-lhe para parar o processo de degradação muscular que acontece durante a noite e para começar a construir. É como abrir as janelas de casa de manhã e deixar o sol entrar. Mas e a questão do colesterol? Essa é a pergunta que ouço sempre. Ah, mas o meu médico disse para ter cuidado com os ovos por causa do colesterol. É verdade que durante muito tempo se pensou assim, mas estudos mais recentes e abrangentes vieram mostrar uma realidade diferente. Para a maioria das pessoas, cerca de 70% da população, o colesterol que comemos nos alimentos tem um impacto muito pequeno no colesterol do nosso sangue. O nosso fígado é quem produz a maior parte do colesterol, e ele ajusta a sua produção consoante o que comemos. O que realmente parece ter um impacto mais negativo no nosso perfil de colesterol são as gorduras saturadas e as gorduras trans, que encontramos em muitos produtos processados, bolachas e, sim, na manteiga em excesso. Claro, a moderação é a chave para tudo na vida. Comer uma dúzia de ovos por dia não é boa ideia, mas 1 ou 2 ovos por dia está perfeitamente seguro e é imensamente benéfico para a grande maioria das pessoas saudáveis. Se tiver dúvidas, fale com o seu médico,
Mas não descarte os ovos com base em informação desatualizada. Além da proteína, os ovos são uma mina de outros nutrientes vitais. Tem vitamina D, que é crucial não só para os ossos, mas também para a função muscular. Tem colina, um nutriente importantíssimo para a saúde do cérebro e para a memória. Tem antioxidantes como a luteína e a zeaxantina, que protegem os nossos olhos. É um pacote completo de nutrição, embalado numa casca perfeita. E a melhor parte? A sua versatilidade. Pode estar a pensar: mas comer ovos todos os dias torna-se aborrecido. Não tem de ser assim. Podemos prepará-los de 1001 maneiras. Uns ovos mexidos cremosos, feitos lentamente numa frigideira com um fio de azeite e uma pitada de orégãos. Um ovo cozido, que pode até preparar de véspera, e que é perfeito para comer com uma fatia de pão de centeio. Uma omelete fofa com espinafres e cogumelos, que lhe dá logo uma dose de vegetais pela manhã. Ou até um ovo escalfado com a gema a escorrer por cima de uma fatia de pão de mistura. O importante é a forma como os cozinha e com o que os acompanha. Evite fritá-los em muita gordura ou acompanhá-los com enchidos e bacon. Em vez disso, junte-lhes vegetais, use azeite e acompanhe com um hidrato de carbono complexo, como pão integral ou de centeio, e uma peça de fruta. Compare isto com a torrada: pão branco, manteiga e talvez um café com açúcar. De um lado tem um pequeno almoço que lhe dá força, saciedade e nutrientes. Do outro, tem um que lhe dá um pico de energia seguido de uma quebra e muito poucos benefícios a longo prazo. A escolha parece-me óbvia. Claro que não precisamos de comer ovos todos os dias para ter um pequeno almoço que constrói músculo. A variedade é fundamental para não nos cansarmos e para garantir que damos ao nosso corpo um leque mais vasto de nutrientes. Uma outra opção absolutamente fantástica é o iogurte grego. E atenção, não estou a falar daqueles iogurtes líquidos e açucarados que se encontram em grande quantidade no supermercado. Falo do iogurte grego verdadeiro, natural, sem adição de açúcar. Aquele que é tão espesso que quase conseguimos pôr a colher de pé. A diferença é que, para fazer iogurte grego, o soro do leite é removido, o que o torna muito mais concentrado em proteína. Uma pequena taça de iogurte grego pode ter entre 15 a 20 gramas de proteína, o que é o dobro ou até o triplo de um iogurte normal. É uma quantidade impressionante para começar o dia. E tal como os ovos, é uma proteína de alta qualidade, com todos os aminoácidos essenciais, incluindo a nossa amiga leucina, a mestre de obras dos músculos. Além disso, o iogurte grego traz um benefício extra: os probióticos. Estas são as bactérias boas que vivem no nosso intestino e que são essenciais para uma boa digestão e para um sistema imunitário forte. Um intestino saudável absorve melhor os nutrientes dos alimentos. Por isso, ao comer iogurte grego, não está só a dar proteína aos seus músculos, está também a ajudar o seu corpo a aproveitar ao máximo essa proteína e tudo o mais que come. Como podemos tornar uma taça de iogurte grego num pequeno almoço completo e delicioso? É muito simples. Junte-lhe um punhado de frutos secos, como nozes ou amêndoas. Elas vão adicionar gorduras saudáveis, que são boas para o coração e para o cérebro, e também uma textura crocante muito agradável. Adicione uma colher de sopa de sementes, como chia ou linhaça moída. São ricas em fibra, que ajuda a regular o intestino e a manter-nos saciados por mais tempo. E claro, fruta fresca. Alguns morangos, mirtilos ou uma banana às rodelas dão doçura natural, vitaminas e antioxidantes. Em 5 minutos tem um pequeno almoço completo, nutritivo, que o vai deixar satisfeito até a hora de almoço e que está a trabalhar ativamente para manter os seus músculos fortes. Outra opção clássica, mas que podemos melhorar, são as papas de aveia. A aveia é maravilhosa. É rica em fibra solúvel, especialmente uma chamada beta-glucano, que ajuda a baixar o colesterol e a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Dá-nos uma energia de libertação lenta, o que significa que não temos aquele pico de fome a meio da manhã. O problema é que a aveia, por si só, não tem muita proteína, mas podemos facilmente batizá-la. O segredo está em adicionar uma fonte de proteína enquanto a cozinha.
Uma maneira muito simples é, no final da cozedura, juntar uma colher de sopa de queijo fresco batido ou do nosso requeijão. Mexa bem e vai ver que as papas ficam mais cremosas e o sabor é quase imperceptível, mas o teor de proteína dispara. Outra opção é juntar uma colher de proteína em pó, que hoje em dia se encontra em qualquer supermercado. Há de soro de leite, whey ou vegetais. Meia colher medidora misturada nas suas papas pode adicionar mais 10 a 15 gramas de proteína. Depois, tal como com o iogurte, enriqueça as suas papas com frutos secos, sementes e fruta. Assim, transforma uma refeição que era maioritariamente de hidratos de carbono numa refeição equilibrada e poderosa. E por falar em queijo fresco e requeijão, eles próprios podem ser a estrela do pequeno almoço. São tradição nossa e são excelentes do ponto de vista nutricional. São ricos numa proteína chamada caseína, que tem uma digestão mais lenta. Isto é ótimo, porque significa que vai libertando os aminoácidos para os seus músculos de forma gradual, mantendo-os alimentados durante mais tempo ao longo da manhã. É como ter um sistema de rega gota a gota para as suas plantas, em vez de despejar um balde de água de uma só vez. Em vez de barrar o pão com manteiga ou compota, experimente barrá-lo com requeijão ou queijo fresco. Tempere com um fio de azeite e uma pitada de orégãos, ou se preferir um toque doce, um fio de mel e umas nozes partidas por cima. É simples, rápido, saboroso e infinitamente mais nutritivo. Estas são apenas algumas ideias, mas o princípio é sempre o mesmo: dar prioridade à proteína na primeira refeição do dia. Então, como vimos, a manhã não tem de ser dominada pela simples torrada com manteiga. Pode e deve ser uma oportunidade de ouro para construir força e vitalidade para o resto do dia. Pode ser o dia em que opta por uns ovos mexidos cremosos, que lhe dão um arranque poderoso. Ou talvez prefira a frescura de uma taça de iogurte grego, enriquecida com as cores e os sabores da fruta e dos frutos secos. Noutros dias, o conforto de umas papas de aveia quentinhas, mas agora turbinadas com proteína, pode ser exatamente o que precisa. Ou até mesmo a simplicidade do nosso tão tradicional queijo fresco ou requeijão, que nos lembra sabores de sempre, mas que tem um papel tão moderno na manutenção da nossa saúde. A ideia principal, o fio condutor de tudo isto, é muito simples. Em vez de começarmos o dia com um pico de açúcar e hidratos de carbono simples, que nos dão uma energia fugaz, devemos optar por dar ao nosso corpo a matéria-prima de que ele precisa para se reconstruir. Damos-lhe proteína. Eu sei perfeitamente que mudar hábitos que temos há 30, 40 ou 50 anos pode parecer uma montanha difícil de escalar. Ninguém está a dizer para nunca mais comer uma torrada com manteiga. Há um lugar para o conforto e para a tradição na nossa vida, mas o convite que lhe faço é para experimentar. Que tal começar por substituir a torrada por uma destas opções 2 ou 3 vezes por semana? Apenas para começar. Observe como se sente. Repare se a sua energia a meio da manhã é mais estável. Veja se, ao fim de algumas semanas, aquele saco de compras do supermercado parece um pouco menos pesado, ou se levantar-se do sofá exige um pouco menos de esforço. São estas pequenas mudanças, estes pequenos passos consistentes, que somados ao longo do tempo, criam uma diferença monumental na nossa qualidade de vida, na nossa independência e na nossa capacidade de desfrutar da vida. Manter os músculos fortes depois dos 60 não é uma questão de vaidade. Não é para ter um corpo de atleta. É sobre funcionalidade. É sobre ter a força para pegar nos netos ao colo sem medo de se magoar. É sobre ter o equilíbrio para não cair e a força para se levantar se isso acontecer. É sobre poder carregar as suas próprias compras, tratar do seu jardim, viajar e explorar o mundo sem que o seu corpo seja um impedimento. É sobre liberdade. E essa liberdade começa muitas vezes no nosso prato logo pela manhã. A última dica que lhe prometi, a que talvez nunca tenha associado ao pequeno almoço, não é um alimento, mas um hábito. Beber um copo de água grande assim que acorda, antes mesmo do café. Durante a noite, o nosso corpo desidrata.
E os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Músculos desidratados não funcionam bem, não se reparam eficientemente e são mais propensos a cãibras e lesões. Começar o dia a reidratar o corpo é o primeiro passo para preparar os seus músculos para receberem e utilizarem a proteína que lhes vai dar a seguir. É um gesto simples, mas que prepara todo o sistema para o dia que vem. Agora, eu adoraria ouvir a sua história. Qual é o seu pequeno almoço habitual? Já alguma vez tinha pensado na importância da proteína logo pela manhã? Tem alguma receita ou dica que queira partilhar? Por favor, deixe o seu comentário abaixo. As nossas conversas e a partilha de experiências enriquecem a todos e podem inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo. Se achou este vídeo útil e se estas ideias fizeram sentido para si, peço-lhe que deixe um gosto. É um pequeno clique para si, mas ajuda imenso o nosso canal a ser descoberto por outras pessoas que também podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Assim, não perderá os próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar segredos e dicas para uma vida longa, saudável e feliz. Lembre-se sempre, a idade é um fato, mas a forma como envelhecemos é, em grande parte, uma escolha. Uma escolha que fazemos todos os dias, a começar pelo que pomos no nosso prato ao pequeno almoço. Cuide de si, alimente a sua força e viva cada momento com a energia e a alegria que merece. Até a próxima.